Bahia perdia até o finalzinho. E aí deu no que deu, né? Juba foi lá e empatou pra acabar um pouquinho com esse lado ruim. Que segundo tempo feio do Bahia. Primeiro tempo muito bom, mas o segundo tempo um fracasso. Porque o Bahia abriu 1-0. Eu digo, hoje não tem como dar errado, não. É doido, o Bahia mandando no jogo, primeiro cara. Tempo. Pra de lá, pra de cá, ó. Os meninos, ó, voando. Que aproveitando a chance, né? Porque um bocado ficou fora. Aí veio o segundo tempo, 2 mudanças. Entra Soteldo, naquela loucura toda. E eu ia perguntar no intervalo pra Valença se o Diego Pituca estava no banco. Que eu acho ele um bom jogador, não sei como é que ele fica no banco. Pra ver João Schmidt jogando. Sinceramente, cara. Você me desculpe, eu sei que você gosta, sei o que, não sei o que lá, mas cada um tem. Pituca. Eu usaria os dois. E olha, tá vendo aí? Você usaria os dois? Usaria os dois, porque assim, o Gabriel Bom Tempo ontem não foi. Não, esse. Esse o tempo tava mal. O tempo tava mal pra ele. Mas vamos falar do Bahia? Vamos. Venha comigo, vamos lá. Ontem, Tony, tinha tudo pra vencer o jogo. Santos muito aquém da grandeza que tem. Primeiro tempo, o Bahia, na minha opinião, mandou no jogo. Pude acompanhar o jogo após o jogo do Vitória. E Eric fez um bonito gol, jogada individual, fez 1-0. A lei do ex, Caio Leone, aliás, Tassiano, fez o gol de empate ontem lá na Vila. Essa é boa. E o gol do Pituca foi um golaço, na minha opinião. Aquele chute de primeira no cantinho, não tinha Ronaldo certo pra pegar. Virou o jogo. Mas o Bahia tem um jogador numa fase extraordinária, que é o Luciano Juba, né? Fez o que fez, jogadaça, chute no gol, decretando o empate aos 45 do segundo tempo. E ainda quase que o Eric Pulga faz o gol da virada. Por pouco, né? Naquele cruzamento, ele se estica e por muito pouco ele não faz o gol do triunfo na Vila Belmiro. E fora de casa, ponto somado, ponto importante. E o técnico Rogério Ceni em coletiva, meu querido Tony Silva, fala sobre isso. Primeiro tempo, o Bahia foi bem. E no segundo teve uma queda de rendimento que ele vai explicar a partir desse momento. Bom, eu acho que o primeiro tempo você descreveu bem. Eu acho que nós tivemos bons momentos no primeiro tempo, atacamos bastante espaço, Santos marcando muita saída de bola, deixando mano a mano. Inclusive o primeiro gol sai dessa maneira, né? Numa bola, o William escora a sequência da jogada com o Ademir atacando espaço. E a gente tem que melhorar os nossos jogos fora de casa, sabe? Nós temos um padrão de jogo em casa muito bem definido e fora também tem esse padrão. Mas nós não conseguimos fazer com que dure mais tempo do que o adversário. No segundo tempo, nós perdemos muitas bolas, não conseguimos fazer o nosso jogo, que é de toque de bola, de triangulações. Acho que muito devido também à força do Santos na marcação, a jogar em casa, apoio do torcedor e pressionar bastante a gente. Eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Nós estamos fazendo grandes jogos em casa e temos que melhorar, temos que estar mais próximo daquilo que a gente apresenta nos jogos em casa. Mesmo estando fora de casa, porque o gramado é excepcional, o gramado muito bom, apesar da chuva que atrapalhou bastante, se não fosse a chuva, mas as condições são oferecidas pra gente ter bom jogo combinado. Eu acho que tem muita troca do último jogo para esse. A gente vem desde no meio de janeiro ali jogando a cada 3 dias e meio, uma média de 3 dias e meio um jogo. Se a gente não fizer trocas, você vai ter mais lesões e tudo. Então nós trocamos bastante o time, trocamos praticamente quase todo o meio campo, trocamos 2 homens de frente, trocamos a linha defensiva, exceção do Santos, praticamente toda, né? E talvez nós não tivemos o mesmo entrosamento do que em outros jogos, mas em compensação temos vários jogadores em atividade, jogando, é importante. O clube contratou, se não para muitos titulares, jogadores que chegam, mas jogadores do mesmo nível de jogadores que já tem aqui, para a gente poder fazer essa troca e diminuir o risco de lesões para ter o elenco mais inteiro para o resto do campeonato. Mas o Santos foi melhor que a gente no segundo tempo, essa é a realidade. Aí a gente toma a virada, aí a gente volta a jogar de novo. Aí a gente faz o gol. Aí faz o gol, a gente volta. Então assim, acho que esse poder essa capacidade de jogar independente do resultado, ter uma mesma postura até o final, que falta pra gente para melhorar nos jogos fora de casa. Muito bem. Rogério Ceni ontem na Vila Belmiro, em coletiva, Tony. Essas palavras aí eu acho que eu ouvi muito na jornada ontem com o meu comentarista. As palavras de Rogério, a questão aí toda. O primeiro tempo foi o que a gente viu, né, Caio? Exatamente, Tony. Um Bahia muito superior ao Santos. Bahia que conseguiu aproveitar o bloco do Santos, que subiu,
para abafar o Bahia, para tirar a construção. Só que tinha o seguinte, como o Santos não conseguia completar as jogadas, o Bahia recuperava a bola. Quando recuperava, já conseguia aproveitar que a linha do Santos estava adiantada, as linhas, e aproveitava esse espaço nas costas, né, da linha de defesa. E o gol acontece, o gol de Eric, primeiro um bom pivô do William José, que fez uma primeira etapa muito boa, criou 2 chances. Se tivesse um pouco mais de efetividade, o Bahia já sairia na primeira etapa com 2 gols pelo menos. E o Eric muito inteligente, né? Apesar de ser um volante, tem a frieza de um atacante. O Juba dá um belo passe, buscando a profundidade. O Eric consegue conduzir até o final, espera o tempo certo de tirar o Gabriel Brazão e de tocar pro gol. O Bahia ali abria um 1-0 e foi muito melhor. Inclusive o próprio Eric teve uma chance muito clara, tirou do goleiro, chutou na trave. O Bahia que deixou barato pro Santos o resultado de 1-0. Só que na segunda etapa, o Caixinha, inteligentemente, ele consegue mexer na equipe. Coloca o Tassiano, coloca o Soteldo e faz com que o Santos comece a abafar o Bahia, marca a pressão e aí a pressão encaixa, o Bahia não consegue construir, o Santos abafa o Bahia e o Tassiano, a lei do ex agindo, faz um gol que o Ronaldo ainda pega na bola. O Ronaldo ainda consegue tentar fazer a defesa, mas o chute foi muito violento. Só que tem o seguinte, no momento em que você é melhor na partida, você precisa aproveitar ao máximo. O Santos, como mandou na segunda etapa, e o Bahia praticamente não conseguiu chegar no gol adversário, o Santos foi inteligente o suficiente para conseguir fazer o segundo gol. E aí tem o cruzamento pelo lado esquerdo, o gol da virada, e o David Duarte acaba afastando mal. Como afasta mal, afasta ali praticamente por uma zona que é ótimo para finalizar. O Diego Pituca, que entrou na segunda etapa, né? O Diego Pituca que entrou no lugar do Gabriel Bom Tempo, acaba dando um bom chute no canto, 2-1. Só que Rogério Ceni faz boas substituições. Quando ele coloca o Cauli, que foi muito bem na partida, gerou vantagem ali, principalmente na entrelinha, colocou o Cauli, colocou o Kaique, colocou o Jean Lucas e também o Eric Puga. O Eric Puga não foi tão bem, não conseguiu ser tão acionado, muito por conta do jogo do Santos. Só que o Luciano Juba, que faz 6 assistências, um cara que consegue ter inteligência de esperar o jogador do Santos cair, né? Ele acaba fazendo que vai bater no gol, o defensor cai e aí ele consegue ser inteligente, bate no canto do Gabriel Brazão e o Bahia empata a partida. Foi um Bahia, mais uma vez, que fez uma boa atuação na primeira etapa, mas não conseguiu ser consistente o suficiente. O Bahia já tinha sido muito superior ao Inter no primeiro jogo da Libertadores. Na estreia contra o Corinthians foi uma equipe que jogou muito, poderia ter vencido, mas dessa vez a segunda etapa deixou a desejar. O resultado é um resultado bom pelo que foi a segunda etapa. Bahia agora vai enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e precisa vencer. Não tem outro resultado que interesse. É inegociável, né? Tem que vencer esse negócio. Em casa contra o Mirassol. O Mirassol é um time que sabe da realidade dele. Embora o investimento seja um negócio de cinema, em termos de condição de trabalho e tudo mais, estrutura, estádio todo reformado, mas o Mirassol, ele mesmo sabe. Não vai ser fácil, né, se manter na Série A, mas o trabalho é para isso. Muito bem, ô Adriano Júnior, como é que tá, cara? Você tá bom? Nem conheci direito, velho. Eita, que beleza, que legal. Sendo o cabelo na cabeça. Que beleza, hein, pai? Você tá bem, né, meu irmão? Prazer tê-lo aqui. Esse é o cara. Tony, eu queria saber o que é que o Rogério tanto fala no vestiário, porque ele demora 20 minutos para voltar pro campo e quando volta o time sempre volta pior. E outra coisa, quem tem que descobrir como é que faz para manter esse equilíbrio é ele. Ele não faz a leitura do jogo, não, porque ele viu que o Santos ia pressionar o segundo tempo inteirinho em cima do Bahia, ocupando os espaços, e ele com aquela mesmice dele de querer sair jogando curtinho, lateral saindo curtinho, zagueiro sem rifar a bola. Ele viu o que é que deu. Então, para mim, o problema do Bahia chama-se Rogério Ceni. César de Valente, um abraço. Valeu, César. Eu só olho pra Caio Leone. É porque o Bahia demorou a voltar, né? Por isso que ele falou, fica 20 minutos lá, etc e tal, não sei o quê. Mas assim, nem tudo é planejado e controlável como parece. O Santos fez substituições, poderia dar certo, como poderia dar errado, só que deu muito certo. Quando ele entendeu o momento, ele fez a intervenção e colocou jogadores, colocou Cauli, colocou Kaique, colocou depois o Lúcio Rodrigues, o Eric Puga no lugar do Iago Borducci. Assim, todo respeito,
Tudo que o Bahia precisava nesse primeiro semestre, o Bahia conseguiu. Não é o momento de jogar pedra em Rogério Ceni, com todo o respeito. E olhe que eu sempre fui um crítico do trabalho dele quando ele vacilou em pegar Juba e prender pelo lado esquerdo, e Juba passou 2024 inteiro sem conseguir ser um cara agudo pelos lados para criar chances ofensivas. O Bahia é campeão baiano, o Bahia é o primeiro colocado do seu grupo na Copa do Nordeste, o Bahia na terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia que conseguiu estar na fase de grupos da Libertadores, e outra, o Bahia que inicia o Campeonato Brasileiro da Série A mostrando para o Brasil inteiro que pode enfrentar qualquer time em qualquer lugar. Isso é muito importante, é de uma evolução incrível, além de mostrar um poder de reação, coisa que a equipe não tinha no passado. Você está sendo massacrado no segundo tempo, acaba sofrendo uma virada. Em outros tempos, acabava o jogo ali pro Bahia. O Bahia consegue voltar, se reequilibrar, cria a chance, empata, tem a chance da virada. Então, assim, Campeonato Brasileiro da Série A, acabou a Copa do Nordeste, nesse momento, né? A fase inicial, acabou o Campeonato Baiano. São só os melhores do país. Os jogos são assim. Para a terceira fase da Copa do Brasil, terá sorteio das partidas marcado para a próxima quarta-feira, dia 9, 3 da tarde, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A partir dessa fase, jogos de ida e volta, com as datas inicialmente previstas para 30 de abril e 21 de maio. Por participar desta fase, cada equipe receberá o mesmo valor, R$315.250. Caso passem para as oitavas, o valorzinho também é igual, hein? 3 milhões, valorzinho é uma forma de falar, né? Esse valor aí seria um valorzão. R$3.638.250. 20 clubes que passaram desta segunda fase: CSA, Vila Nova, Atlético Paranaense, Ceará, Maracanã, que é do Ceará, Náutico, Grêmio, Capital do Distrito Federal, Retrô de Pernambuco, Operário de Ponta Grossa, Botafogo da Paraíba, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novo Horizontino, Maringá, Brusque, Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco e Aparecidense. E aí os 12 que estavam no bem bom, só esperando, vão entrar agora: Botafogo, Palmeiras, Bahia, os 3 pela Libertadores. CRB foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Entra porque o Fortaleza foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Internacional também via Libertadores. Paysandu campeão da Copa Verde. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Santos campeão da Série B. São Paulo via Libertadores. Corinthians também. Fortaleza também, e Cruzeiro via aquela posição que sobrou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Serão 2 potes, e aí quem estiver no pote 1 vai pegar quem estiver no pote 2. E o Bahia, lógico, está no pote 1 e terá como possíveis adversários, aí o sorteio é que vai definir. Pode ser Ceará, Criciúma, CRB, Operário, Botafogo da Paraíba, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital, CSA e Vitória, ou CSA e Vila Nova, certo? E Vitória, Vila Nova. Vitória saiu para o Náutico. Então essa é a situação. O Bahia vai pegar um desses na terceira fase da Copa do Brasil. Teoricamente, com um investimento melhor, o Bahia entra como um certo favoritismo diante desses adversários que eu citei agora há pouco. Ou não? E com 2 jogos, Tony. Você tá, né? Perfeito com 2 jogos. Uma coisa é você jogar um jogo único na casa do adversário, no gramado que você não conhece, que pode acontecer qualquer coisa dentro de uma partida, vai pra pênalti. Com 2 jogos, você joga a primeira fora, pode decidir em casa, na Arena Fonte Nova, conhecendo ali o seu gramado, junto do seu torcedor, com muito mais investimento que outras equipes. Então, assim, da mesma forma que o Rogério Ceni falou, que quem entra no pote 4 da Libertadores é feito para não passar, quem acaba pegando a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, teoricamente, enfrenta a equipe com menos investimento. Então, tem chance do Bahia, claro, passar para as oitavas de final. E a expectativa é que faça uma campanha melhor do que do ano passado, que consiga, enfim, ir às semis, algo que nunca conseguiu fazer. Você tem hoje o Bahia pra galera aí, hein, Marcelo Vaz?
Olha, Tony, o Bahia vai começar a sua semana de trabalho focado no jogo da Libertadores, que vai ser quarta às 7 da noite contra o Nacional do Uruguai, lá em Montevidéu, iniciando a preparação em São Paulo. Pois é, o Bahia que vai começar os seus trabalhos lá no CT do Corinthians. E aí, de acordo com a assessoria de comunicação do clube, vai ser passada a programação em relação à semana do Bahia, mas certo é que o Bahia vai treinar no CT do Corinthians hoje, 3h30 da tarde, já iniciando a preparação para a partida importante, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, fora de casa contra o Nacional do Uruguai. E voltando a falar de Série A, o check-in para o jogo contra o Mirassol já está aberto, hein? Sócios torcedores do Bahia já podem confirmar a sua ida a esta partida pelo Brasileirão através do portal do sócio, no site da Arena Fonte Nova ou da plataforma Ingresse, onde são comercializados os ingressos do Bahia. Portanto, já está disponível o check-in para Bahia e Mirassol pela terceira rodada do Brasileirão, jogo que será na Arena Fonte Nova. E ainda segundo a comunicação do Bahia, tô vendo aqui agora, Tony, o Bahia já iniciou a venda de ingressos para o jogo em Montevidéu, Bahia Nacional pela Libertadores. Pois é, segundo o Bahia, a torcida ficará na tribuna Hector Scaroni, com acesso ao pelo portão 7, no estádio Gran Parque Central, que é o palco da partida desta quarta-feira. Então, o estádio tem capacidade para 37 mil pessoas e o Bahia já tem aí a sua cota definida, onde o seu torcedor já pode comprar ingresso. Vai ter torcida do Bahia, vai ter gente saindo daqui, vai ter gente indo de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Vai ser daquele jeito, viu, né, Silvio? Daquele jeito que o povo gosta. Esse jogo contra o Mirassol domingo será às 4 da tarde aqui na Arena Fonte Nova.